Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que continua a nos sustentar como igreja. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus.
Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua fidelidade, porque reconhecemos mais uma vez que somos totalmente dependentes de ti, Senhor. É através, Pai, do nosso relacionamento contigo, Senhor, que tu, Senhor, nos concede as vitórias que nós necessitamos. Por isso, Deus, mais uma vez te pedimos, Pai, com humildade, que o Senhor Deus esteja, Pai, a ministrar ao nosso coração a tua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde nós leremos versículo 14 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É possível nós vivermos um verdadeiro cristianismo sem darmos a importância devida àquilo que é a palavra de Deus? Com certeza não, irmãos. Todo cristianismo, ele precisa ser direcionado pela voz de Deus, e a voz de Deus se manifesta através da sua palavra. Nós somos pequenos demais, somos insignificantes diante do universo que nós vivemos, mas nós vivemos diante de um Deus todo-poderoso, e esse Deus é um Deus que nos ama, esse Deus é um Deus que cuida de nós. O seu amor se manifesta em atitude, em intervenção sobre as nossas vidas. Deus nos ama, mas não somente nos ama, Deus nos chama para uma caminhada juntamente com Ele, e nesta caminhada Deus nos chama para servi-lo. É isso que o apóstolo Paulo trata na segunda carta a Timóteo. Paulo está demonstrando aquilo que deveria acontecer na vida de todo aquele que é servo de Deus. Paulo demonstra nesta carta a fé que deve estar presente na vida daquele que foi alcançado pela graça, aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Paulo fala para Timóteo: olha para a minha vida, olha para a minha experiência de fé, porque eu fui alcançado por Deus, salvo pelo Senhor, para servi-lo. E é muito interessante que o desejo do apóstolo Paulo é que Timóteo tenha uma caminhada com bom êxito, é que Timóteo tenha uma vida e um ministério feliz. Para isso, era preciso que a palavra de Deus estivesse no lugar certo na vida de Timóteo. Por isso, irmãos, nós queremos meditar hoje sobre o tema: o lugar da palavra de Deus em nossas vidas. O lugar da palavra de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, a minha vida precisa estar firme na palavra de Deus.
Olha bem o que nos diz o versículo 14 e o versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo era alguém que acompanhava de perto a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Ele sabia das lutas daquele servo de Deus, sabia das suas virtudes, sabia das suas perseguições, como também Timóteo conhecia os sofrimentos daquele filho de Deus. Aquele jovem, ele via Paulo na vida daquele homem uma verdadeira intimidade com o Senhor. Dentro de uma determinada realidade, onde homens perversos e homens impostores que queriam enganar os seus ouvintes, Paulo afirma que aqueles que decidem viver uma vida piedosa em Cristo são perseguidos. Paulo está fortalecendo aquele que seria um líder da igreja no primeiro século. Paulo está demonstrando como é a caminhada do servo de Deus, que essa caminhada não é uma caminhada de facilidades, mas é uma caminhada onde cada vez mais que se enfrenta adversidades, o servo, filho de Deus, é sustentado pela graça do Senhor. É o tratamento de Deus a Timóteo através desta carta do apóstolo Paulo. Isso acontece também, irmãos, porque neste momento haviam pessoas que não concordavam com aquilo que estava acontecendo. Pessoas que olhavam para o apóstolo Paulo e o perseguiam, porque a vida e a mensagem do apóstolo Paulo apontava os erros que eles estavam vivendo. Por isso, Paulo alerta Timóteo. Timóteo, para que você tenha uma vida firme, para que você tenha um ministério com bom êxito, é necessário que você permaneça no que é confiável, as sagradas letras. Aquilo que você aprendeu com a sua mãe, aquilo que você aprendeu com a sua avó, deve fazer diferença na sua vida aqui e agora. O conhecimento da palavra de Deus, a experiência com Deus através da sua palavra irá ajudá-lo, dando-lhe sabedoria, discernimento, entendimento e também desenvolvimento da sua salvação. Paulo está aconselhando um líder, um pastor no primeiro século, mas este conselho é para toda a liderança cristã de todos os tempos e também para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor do Senhor. Permaneça naquilo que aprendeste. Permaneça naquilo que nós aprendemos. Paulo está demonstrando a Timóteo que aquilo que ele foi ensinado desde criança é primordial para que a vida dele caminhe da melhor forma possível, porque os ensinamentos cristãos no qual ele foi criado são fundamentos para toda vida. Irmãos, quando nós nos atentamos para aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, aquilo que Deus ministra ao meu coração e ao teu coração no dia de hoje,
É necessário pensar que quando nós ensinamos os nossos filhos aquilo que eles precisam viver, vivendo uma vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo preceitua na tua palavra, na sua palavra. Quando nós ensinamos os nossos filhos naquilo que é a vontade de Deus, que o mais importante é ter uma intimidade com Ele, que o mais importante é ter uma vida de oração, que o mais importante é conhecermos a sua vontade através da sua palavra, os nossos filhos não vão esquecer desta verdade. Paulo não esqueceu. Mas isso nos mostra também em que a nossa vida está firmada, em que a nossa vida tem permanecido. Quando nós olhamos estas realidades, este conselho do apóstolo Paulo de permanecer firme nas sagradas letras, nós devemos nos perguntar, é necessário nos perguntar o que mais importa para a minha vida e para a tua vida. Os nossos desejos, o nosso querer ou a vontade de Deus? Porque se Deus nos ama, se Deus se importa conosco, Ele revela a sua vontade através da sua palavra. E se Ele revela a sua vontade através da sua palavra, nós precisamos buscar este conhecimento para a nossa existência. Não existe uma vida feliz, não existe uma vida bem-aventurada fora daquilo que eu ensino na palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, nós podemos fundamentar toda a nossa vida a partir daquilo que Deus fala conosco. A voz de Deus nos traz segurança porque nós estamos enraizados na rocha que é Cristo Jesus. O salmista, no Salmo 1, nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando nós temos prazer, satisfação em ouvir a voz de Deus, estando atentos para que aquilo que é dito nós colocarmos em prática, teremos uma vida sustentada no lugar certo. Deus fortalece o seu povo através da sua palavra e nos dá a condição de sermos bem-sucedidos no que realizamos. E quando nós realizamos aquilo que está na palavra de Deus, nos tornamos abençoadores de outras vidas. Quando nos sentimos fracos, irmãos, cansados, quando achamos que não temos mais condição de prosseguir, precisamos buscar o conselho no lugar certo. E este conselho vem através da palavra de Deus, esta mesma palavra que Deus fala à sua igreja. E a igreja de Deus, a igreja de Cristo Jesus, somos eu e você. Deus tem falado, irmãos. Deus tem ministrado a cada terça-feira, a cada quinta-feira. Deus tem falado um domingo pela manhã. Deus tem falado um domingo à noite. Deus tem ministrado a sua palavra aos nossos corações. Quando nós separamos um tempo nos nossos dias para estarmos lendo e meditando na palavra de Deus, Deus trata também os nossos corações. Também ali, na nossa devocional diária, Deus tem nos fortalecido para que possamos continuar neste mundo de grande dificuldade.
Por isso, irmãos, precisamos sempre nos manter firmes naquilo que o Espírito Santo tem ministrado para a Igreja de Cristo. Porque nos momentos de situações mais adversas que nós enfrentamos, é a palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo do Senhor que faz toda a diferença. Em segundo lugar, irmãos, a palavra de Deus sempre é útil para a praticidade da vida. Olha bem o que nos diz o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deus fala na totalidade da Bíblia. Toda a Escritura é uma obra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa. A igreja, eu e você, precisamos conhecer cada vez mais aquilo que Deus ministra na sua palavra. Não basta conhecer somente uma parte da palavra. Temos vivido um tempo, irmãos, onde cada vez mais tem aumentado as formas diferentes, os tipos diferentes da palavra de Deus, da Bíblia. E por muitas vezes nós não damos a importância de conhecermos este livro, de lermos este livro, de ouvirmos Deus ministrar ao nosso coração a sua vontade através deste livro. Um cristianismo sem a palavra de Deus é um cristianismo fraco. Cristianismo sem a palavra de Deus é um cristianismo onde o que tem prevalecido é o coração do homem. Quantas são as vezes que pessoas têm cedido no seu púlpito, líderes cristãos permitem que determinadas situações políticos façam campanha, o lugar onde deve ser ministrado a voz de Deus à igreja se tornou local de barganha. Mas a palavra de Deus, ela é útil para transformar vidas, para trazer pessoas para perto do Senhor. Por isso, nós precisamos pedir a Deus sede por esta palavra. Sede para nós conhecermos esta palavra não simplesmente como um livro intelectual, mas aquilo que ministra o nosso coração e trata aonde nós precisamos ser tratados. O nosso conhecimento de Deus e da sua vontade precisa ser sempre renovado. Por mais que eu tenha 80, 90 anos, que tenha 50, 60 anos de igreja, eu preciso sempre voltar à palavra de Deus para ouvir aquilo que Ele fala ao meu coração. Quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais somos fortalecidos pelo nosso Deus. Paulo mostra isso para Timóteo. Toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada é útil. Muitos não buscam conhecimento bíblico, não consideram as pregações porque não consideram importantes para o dia a dia. As pessoas muitas vezes têm achado que aquilo que é pregado não vai fazer diferença naquilo que acontece no cotidiano da vida, mas estão completamente enganados. O ensino bíblico, ele continua sendo um dos principais alicerces da vida cristã da igreja. Todo cristão vive em constante discipulado, em constante aprendizado. Deus sempre tem algo a nos ensinar. Nós não somos perfeitos. Nós, diante do nosso Deus, precisamos sempre ter um coração de aprendiz. Somos discípulos de Cristo, irmãos. Aquilo que aprendemos se torna praticidade de vida. Aquilo que nós aprendemos nos mostra onde nós precisamos mudar. Paulo está dizendo o seguinte,
que é na palavra que nós somos repreendidos, é na palavra que nós somos corrigidos, é na palavra que nós nos conscientizamos dos nossos erros. E desta forma, entendendo aquilo que Deus está ministrando na palavra, nós podemos andar com integridade de vida diante de Deus e diante dos homens. Seja qual for as nossas situações, o conselho de Deus, ele é perfeito. Tudo que o homem diz está firmado em algo que pode ser destruído. O coração do homem não resiste às grandes tempestades circunstanciais da vida. Tudo que o homem faz está sujeito a falhar. O caminho de Deus, ele é perfeito. Nele, no caminho do Senhor, nós encontramos consolo, conforto, restauração e a direção certa que precisamos seguir. Nós vivemos de todo o conselho que sai da boca de Deus através da sua palavra. Precisamos considerar, irmãos, precisamos considerar aquilo que tem sido dito aqui neste culto. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis, porque aqui neste lugar Deus tem falado e vidas têm sido restauradas, vidas têm sido libertas, famílias têm sido renovadas. Tudo isso porque a palavra de Deus, nós quando nos colocamos diante do nosso Deus, quando Ele nos chama para pregar um determinado tema, quando Ele nos chama para determinar uma determinada palavra, é a vontade de Deus para falar ao nosso coração. Por isso, precisamos estar atentos. A Igreja de Cristo, ela ouve não simplesmente ideias. A Igreja de Cristo, ela ouve aquilo que é ministrada na sua vida. Ensinamentos úteis para que a igreja continue caminhando de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Se queremos as respostas certas para as situações que estamos vivendo hoje, agora, as respostas certas estão na voz de Deus, naquilo que Ele ministra ao nosso coração. Em terceiro e último lugar, irmãos, a palavra nos ensina como nós devemos servir. O apóstolo Paulo fala a Timóteo também, a nós, igreja do século 21, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo demonstra, irmãos, como o servo ou a serva de Deus tornam-se preparados, aptos para servir ao Senhor, conhecendo a vontade de Deus. Se o nosso querer é que o nosso ministério seja frutífero, precisamos sempre estar atentos para ouvirmos o que Deus nos pede em sua palavra. Não existe ministério cristão que alcance bom êxito se não for pela palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós caminhamos e enfrentamos as adversidades. No auge da pandemia ali, mês de abril, maio deste ano, aquilo que nos sustentou e tem nos sustentado, mas aquele momento foi um momento muito difícil, foi a palavra de Deus e a oração. Um momento que nós não tínhamos condições de sair na rua, um momento que nós não tínhamos contato com as pessoas que nós amamos.
foi um momento de grande dificuldade, irmãos. De grande dificuldade. Foi neste momento que nós preparamos, a liderança dessa igreja, várias mensagens, filmando em casa, para abençoar a igreja. Mas em uma dessas mensagens, algo inusitado aconteceu, numa preparação de uma pregação. Muitas pessoas estavam em casa e muitos eram aqueles que ligavam som alto, aparelhos de som alto, e nós enfrentamos determinadas dificuldades para nós gravarmos os vídeos, para nós gravarmos as mensagens, para fortalecer a igreja. Gravar vídeo em casa, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É uma luta constante, é uma luta espiritual. E diante dessa situação, por muitas vezes, quando nós estávamos terminando a gravação da mensagem, alguém ligava o som alto e tínhamos que regravar novamente a mensagem. E entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, começamos a perguntar a Deus qual era o propósito disso. Foi neste momento que Deus ministrou ao nosso coração, demonstrando que a melhor solução diante de toda aquela situação era voltar a gravar o vídeo na igreja. E debaixo de oração, buscando ao Senhor, estudando o livro de Ezequiel naquele momento, Deus fortaleceu o nosso coração, nos mostrando: eu continuo no controle. Todos acontecimentos estão sobre o meu governo. As minhas mãos são soberanas. Entendendo isso, irmãos, nós voltamos a pregar aqui no templo. Entendendo isso, nós aceitamos mais uma vez o desafio que nos era proposto por Deus. A palavra de Deus, ali estudando Ezequiel, foi que nos sustentou para que pudéssemos caminhar confiados naquilo que o Senhor desejava para a minha vida. Por isso, irmãos, foi uma experiência de crescimento na minha vida. Foi uma experiência de bênção na minha vida. Ver a cidade de Queimados abandonada, ver o templo fechado, nos demonstrou mais uma vez que diante de uma circunstância tão difícil, Deus continuava sustentando a sua igreja através da sua palavra. Era através da palavra de Deus que a igreja deveria ser fortalecida, para que não perdesse a esperança, para que chegasse dias melhores. É a palavra de Deus, irmãos, ministrada através das redes sociais, que Deus nos deu a condição de vivermos aquele momento. Por isso, irmãos, Salomão em Provérbios, no capítulo 3, nos fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus é observar o que Ele está dizendo em determinado tópico da nossa vida. Não temos as respostas certas. Não sabemos tudo. Não somos autossuficientes. Antes de agirmos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, de tão atribulado, no mundo de grandes lutas, conflitos, confrontos, no mundo conturbado como o nosso, no tempo que nós estamos passando,
a voz de Deus pode nos trazer a paz para vivermos todo e qualquer processo da vida. Deus poderia acabar, irmãos, com todo o sofrimento que está acontecendo no mundo, mas esta não é a maneira de Deus trabalhar. Ele escolheu nós enfrentarmos estes momentos sustentados naquilo que Ele ministra ao nosso coração. E desta forma, nós temos prevalecido e desta forma, nós temos alcançado a vitória. Todo servo, irmão de Deus, todo servo enfrenta lutas, todo servo enfrenta dificuldades, todo servo, mas o Senhor não nos abandona. E mesmo nos momentos mais difíceis, nós continuamos servindo ao Senhor, porque Ele nos fortalece na Sua palavra e isso nos traz alegria no serviço cristão. Para nós concluirmos, irmãos, essa mensagem, é necessário dizer mais uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos conhecê-la cada vez mais. Aquilo que ela diz se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Aquilo que ela diz tem a resposta certa para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós cremos na palavra, porque acreditamos que nela contém a verdade para a vida. Nós cremos, nós temos fé no seu conteúdo, porque ela fortalece a sua igreja. E por isso, irmãos, mesmo que para muitos a Bíblia é só um livro qualquer, que não possui crédito, que não é digno de confiança, a Igreja de Cristo continua estudando, pregando o seu conteúdo e praticando. E diante de todas as dificuldades, de todos os tempos, a Igreja continua prevalecendo, porque entende da importância de estar sempre atento à voz de Deus. Que o nosso Deus continue nos tratando através da sua palavra, para que continuemos sendo a Igreja de Cristo neste mundo. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Pai, é a manifestação do teu amor. Obrigado, Pai, que nas lutas mais difíceis da vida, é ela, Deus, que nos consola, é ela, Deus, que nos fortalece, é ela, Deus, que nos restaura, é ela, Deus, que nos coloca de pé. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus presente, Pai. Obrigado, Pai, porque não tem faltado a tua palavra neste lugar. Obrigado, Pai, porque a tua igreja, Senhor, tem sido fortalecida. Diante, Pai, dos desafios, Pai, que nós temos enfrentado, te pedimos, nos dê, Senhor, a simplicidade, a humildade, Pai, para sempre, Deus, colocarmos a tua palavra no lugar certo. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Continue, Deus, a nos fortalecer. Continue, Deus, a cuidar do nosso coração. Continue, Senhor, a sempre a nos mostrar que o coração do homem é enganoso. Mas quando nós, Pai, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, prontos para ouvir a tua voz, coisas extraordinárias acontecem. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua igreja neste lugar. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. É em Cristo Jesus que nós oramos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste,
Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras